Cachorra Caramelo entra em casa em chamas para salvar seus filhotes, e o inevitável acontece. O fogo ainda estala nas paredes quando uma cachorra caramelo desaparece dentro de uma casa tomada pela fumaça. Os vizinhos gritam, o sino da igreja toca ao longe, e ninguém imagina que aquele instante vai mudar o destino de um bairro inteiro. O que parecia apenas um susto de fim de tarde se transforma no começo de uma história de coragem, sacrifício e laços que não se quebram com facilidade. Essa é a história de Caramelo e de Dona Lúcia, uma mulher simples do interior do Brasil, acostumada a viver em silêncio, entre a costura, a missa de domingo e as conversas na calçada. Quando o incêndio deixa marcas na casa e no coração, nasce também uma relação inesperada que vai ser colocada à prova ao longo de um ano inteiro, com desafios reais, escolhas difíceis e mudanças que ninguém consegue evitar. Ao longo dessa história, nada acontece por acaso. Cada ajuda tem um preço, cada pequena vitória cobra um esforço, e cada decisão transforma o ambiente, as pessoas e o próprio Caramelo. O bairro muda, a casa se reconstrói aos poucos, e sentimentos guardados por anos começam a vir à tona, trazendo conflitos, dúvidas e esperança. Antes de continuar, aproveite esse momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Assim você ajuda essa história a chegar a mais pessoas que também acreditam em histórias de superação, carinho e recomeços. Agora fique comigo, porque o que Caramelo fez naquele dia foi só o começo de algo muito maior, e o inevitável que se aproxima não é o que você imagina. O calor daquela tarde parecia mais pesado do que o normal. O sol batia direto nas telhas antigas do bairro, fazendo o ar tremer acima da rua de paralelepípedo. Caramelo caminhava devagar, com a língua para fora, sentindo o cheiro conhecido de poeira quente, folhas secas e comida distante vinda das casas. Para quem observava de longe, ela era apenas mais uma cachorra caramelo, dessas que todo mundo conhece mas quase ninguém realmente vê. Mas naquele dia, algo estava errado. O primeiro sinal veio como um gosto amargo no ar. Caramelo parou de repente, as orelhas se moveram, o corpo ficou rígido. O cheiro não era de comida, nem de chuva, nem de gente. Era fumaça. Grossa, quente, invadindo tudo. O instinto falou mais alto antes mesmo que ela entendesse. As patas se moveram sozinhas. A casa ficava no fim da rua, simples, com paredes claras e um portão que quase nunca ficava fechado. Caramelo conhecia bem aquele lugar. Já tinha dormido na sombra do muro, já tinha sido enxotada algumas vezes, mas também já tinha recebido restos de comida e água fresca. Mais importante ainda, era ali que seus filhotes estavam escondidos, num canto improvisado que ela escolhera depois de dias procurando um lugar seguro. A fumaça saía pelas janelas abertas, subindo lenta e densa. Algumas pessoas começaram a aparecer nas portas, confusas, assustadas. Vozes se misturavam, passos apressados ecoavam na rua. Mas Caramelo não olhou para ninguém. O mundo dela naquele momento se resumia a um único pensamento que não precisava de palavras. Ela correu. O chão perto da entrada estava quente, as patas sentiram um desconforto, mas ela não diminuiu. Dentro da casa, o ar era pesado, os olhos ardiam, e o cheiro queimado tomava tudo. O barulho de estalos vinha das paredes, misturado ao crepitar distante. Caramelo avançou mesmo assim, guiada pela memória e pelo cheiro dos próprios filhotes. No fundo da casa, atrás de um armário antigo de madeira, estavam eles. Pequenos, frágeis, emitindo sons agudos, confusos, que cortaram o peito dela como um chamado. Caramelo pegou o primeiro com cuidado, segurando pela pele da nuca, e voltou pelo mesmo caminho, sentindo o calor aumentar. O corpo tremia, não de medo, mas de urgência. Do lado de fora, alguém gritou quando viu a cachorra sair com o filhote na boca. Depois outro grito, e mais outro. Mas Caramelo não parou. Voltou para dentro. E depois voltou de novo. Cada vez o ar parecia mais difícil de respirar. Cada vez o corpo pedia para parar. Ainda assim, ela entrou uma terceira vez. Quando finalmente saiu com o último filhote, as pernas falharam por um instante. Ela caiu de lado na calçada quente, envolvendo os pequenos com o corpo, protegendo como podia. O mundo girava, os sons ficavam distantes, mas ela permaneceu ali, firme, respirando com esforço. Foi então que Dona Lúcia apareceu. Ela vinha da igreja, com a bolsa pendurada no braço e o pensamento longe, até sentir o cheiro estranho e ouvir a confusão. Ao ver a casa e a fumaça, levou a mão ao peito. Aquela casa era parte da rotina dela, quase uma extensão da própria vida.
Mas o que realmente a fez parar foi a cena no chão. A cachorra Caramelo, deitada, envolvendo filhotes minúsculos com o corpo sujo de fuligem. Dona Lúcia se ajoelhou devagar, sentindo o calor subir do chão, o cheiro forte no nariz. Por um momento, ficou sem saber o que fazer. Depois, com cuidado, tirou o lenço da bolsa e passou levemente pelo focinho da cachorra. Os olhos de Caramelo se abriram um pouco, encontraram os dela. Não houve medo ali. Só cansaço e algo mais profundo, algo que Dona Lúcia reconheceu sem saber explicar. Calma, minha filha, ela disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Agora está tudo bem. Os vizinhos se organizaram, água apareceu, alguém conseguiu controlar o fogo antes que tomasse tudo. A casa ficou marcada, o ar pesado por muito tempo, mas o pior havia passado. Mesmo assim, nada parecia igual. Caramelo não se levantou por um bom tempo. Dona Lúcia ficou ali, sentada no chão, ignorando o calor, o vestido sujo, os comentários ao redor. Quando finalmente a cachorra tentou se mover, foi ajudada com cuidado. Os filhotes foram colocados dentro de uma caixa forrada com panos antigos que alguém trouxe. Enquanto a tarde avançava e o sol começava a baixar, Dona Lúcia percebeu algo mudar dentro dela. Um espaço que estava fechado havia anos se abriu sem pedir licença. Ao olhar para Caramelo, suja, cansada, mas ainda alerta, ela sentiu uma decisão se formando, mesmo sem saber como ou quando. Aquela casa tinha sobrevivido. Aquela cachorra também. E, de alguma forma silenciosa, as duas tinham acabado de se encontrar no momento exato em que mais precisavam. A manhã seguinte nasceu diferente. O bairro acordou com um silêncio estranho, quebrado apenas pelo canto dos passarinhos e pelo som distante de uma vassoura varrendo a calçada. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, misturado ao de café recém-passado que escapava das janelas. Caramelo abriu os olhos devagar. O corpo doía, especialmente as patas dianteiras e o peito, mas o primeiro movimento foi virar a cabeça em direção à caixa de papelão ao lado da parede. Os filhotes estavam ali, amontoados, respirando rápido, vivos. Esse simples fato trouxe um alívio que percorreu o corpo inteiro dela. Caramelo tentou se levantar de uma vez, mas as pernas não responderam como antes. Um gemido baixo escapou sem querer. Dona Lúcia, que estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara nas mãos, percebeu o movimento na mesma hora. Levantou-se com cuidado, aproximou-se e se agachou ao lado da cachorra. Devagar, disse num tom quase automático, como se estivesse falando com alguém da família. Colocou a mão com cuidado sobre o dorso de Caramelo, sentindo o calor ainda preso ali, a respiração pesada. A pele áspera estava suja de fuligem, e o cheiro era forte, mas Dona Lúcia não se afastou. A sala estava diferente. Algumas cadeiras tinham sido empurradas para o canto, um pano úmido cobria parte do chão manchado, e a janela permanecia aberta para deixar o ar circular. A casa, assim como o Caramelo, ainda se recuperava. Durante o dia, pessoas apareceram. Primeiro foi seu Antero, com uma caixa de ferramentas antigas e um rádio pequeno debaixo do braço. Depois veio a vizinha da frente com um saco de pães e um pacote de panos velhos. Cada um falava um pouco, comentava o susto, repetia a história que já corria pela rua. Dona Lúcia ouvia mais do que respondia. Caramelo observava tudo de onde estava. O movimento constante deixava os músculos tensos. Cada passo estranho era acompanhado com atenção. Mesmo cansada, ela se arrastava alguns centímetros para ficar mais perto da caixa dos filhotes, como se o próprio corpo fosse um muro invisível. Em um momento, quando Dona Lúcia se afastou para atender alguém no portão, um dos filhotes começou a chorar mais alto. O som atravessou o ambiente e fez o coração de Caramelo disparar. Ela tentou se levantar de novo, escorregou um pouco no chão, e conseguiu apenas mudar de posição, ficando mais próxima. O esforço foi grande demais. O mundo girou por um segundo. Quando Dona Lúcia voltou, encontrou a cachorra ofegante, os olhos brilhando de alerta e exaustão. Aquilo apertou algo dentro dela. Sem pensar muito, puxou uma almofada antiga da cadeira e colocou ao lado da caixa, para que Caramelo não precisasse se mover tanto. "Vocês vão ficar aqui", murmurou. "Aqui é mais fresco." O dia avançou lentamente. O sol mudou de posição, lançando sombras diferentes pela casa. O cheiro de queimado foi sendo substituído por cheiro de limpeza e comida simples. Dona Lúcia improvisou um prato raso com água e colocou perto da cachorra.
Caramelo cheirou primeiro, desconfiada, depois bebeu em pequenos goles. Mais tarde, quando a casa ficou mais quieta, Dona Lúcia sentou no chão, apoiando as costas na parede. Observou Caramelo por longos minutos. Reparou nas cicatrizes antigas, nos pelos falhados, nos olhos atentos que nunca pareciam relaxar por completo. Viu ali não apenas um animal cansado, mas uma história inteira de resistência. Ela pensou na própria vida. Nos anos passando rápido demais. Na casa grande demais para uma pessoa só. No medo de se apegar, de cuidar, de perder o pouco controle que sentia ter pensamentos que costumava empurrar para longe voltaram com força. Caramelo, sentindo o olhar, ergueu a cabeça. Os olhos das duas se encontraram. Não houve gesto, nem som. Apenas uma compreensão silenciosa, construída naquele espaço pequeno, marcado por fuligem e improviso. Do lado de fora, crianças passaram correndo pela rua, comentando o ocorrido com exagero. O bairro seguia, como sempre fazia. Dentro da casa, algo começava a se reorganizar de forma lenta e cuidadosa, como um fio sendo costurado ponto por ponto. Quando a noite chegou, Dona Lúcia apagou algumas luzes, deixou apenas um abajur aceso perto da sala. Estendeu um cobertor fino no chão e se deitou ali mesmo, não por falta de cama, mas porque não queria ficar longe. O corpo reclamou, mas ela ignorou. Caramelo permaneceu acordada por muito tempo. Cada estalo da casa fazia as orelhas se moverem. Cada respiração dos filhotes era contada. Mesmo cansada, mesmo ferida, ela se manteve alerta, presa a uma sensação nova e confusa. Pela primeira vez desde que aprenderá a sobreviver sozinha, o perigo não vinha apenas da rua. Ele vinha também do medo de baixar a guarda. Os dias seguintes se arrastaram em um ritmo diferente, como se o tempo tivesse decidido andar mais devagar dentro daquela casa. O sol entrava pela janela da sala todas as manhãs, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. O cheiro de fumaça já não era tão forte, mas ainda surgia quando a brisa mudava de direção. Caramelo começou a perceber essas pequenas variações com mais clareza, usando cada detalhe para medir o quanto o ambiente estava seguro. Dona Lúcia criou uma rotina sem perceber. Acordava cedo, varria a casa com cuidado para não fazer barulho demais, esquentava água no fogão antigo e separava um pouco de comida simples para deixar perto de Caramelo. Em alguns momentos, falava sozinha, comentando o tempo, reclamando do calor, como se a presença da cachorra tornasse natural dividir pensamentos que antes ficavam presos no silêncio. Caramelo, aos poucos, começou a se mover com menos dificuldade. As patas ainda doíam, e o corpo pedia descanso, mas o instinto de proteção continuava firme. Cada vez que alguém se aproximava da caixa, ela se erguia um pouco, o olhar atento, pronta para reagir. Dona Lúcia respeitava esse limite, sempre se aproximando devagar, falando baixo, anunciando a própria presença. Em uma das manhãs, enquanto limpava o quintal, Dona Lúcia percebeu que Caramelo havia se arrastado até a porta. O chão ali era mais fresco, e dali dava para ver um pedaço da rua. A cachorra observava o movimento com atenção, como se estivesse dividida entre dois mundos. O de dentro, onde estavam os filhotes e o cheiro conhecido, e o de fora, que sempre fora seu território. O bairro também se reorganizava. Algumas casas ainda exibiam marcas do susto recente, e as conversas na calçada giravam em torno do ocorrido. Seu Antero passou mais de uma vez, trazendo notícias, comentando sobre consertos possíveis, oferecendo ajuda. Ele sempre parava um instante para olhar Caramelo, balançando a cabeça em silêncio, como quem entende mais do que diz. Os filhotes começaram a mudar. Os olhos se abriram, os movimentos ficaram menos desordenados. Pequenos sons preenchiam a sala, quebrando o silêncio que antes dominava. Caramelo reagia a cada um deles, ajustando o corpo, aproximando-se, cheirando, lambendo com cuidado. O cansaço era visível, mas ela não recuava. Dona Lúcia observava tudo com uma mistura de ternura e preocupação. Em certos momentos, sentava-se à mesa e ficava olhando para as mãos, lembrando de outras épocas em que cuidava de alguém. A sensação era boa e assustadora ao mesmo tempo. A casa parecia menor agora, cheia de vida, mas também cheia de responsabilidades que ela não planejava assumir. Em uma tarde mais quente, quando o sol parecia parado no céu, Dona Lúcia saiu para resolver coisas na rua. Deixou a porta apenas encostada, como sempre fazia. Caramelo acompanhou com o olhar até ela desaparecer na esquina. O silêncio que se seguiu foi pesado.
Um dos filhotes se afastou um pouco mais do grupo, explorando o espaço. Caramelo se levantou rápido demais e sentiu o corpo falhar por um instante, mas conseguiu se recompor. O retorno de Dona Lúcia veio acompanhado de sacolas e passos mais lentos. Ao entrar, encontrou Caramelo em pé, bloqueando a passagem para a sala, o corpo posicionado de forma firme, os olhos atentos. Não houve agressividade, apenas um limite claro. Dona Lúcia parou onde estava e esperou. Depois de alguns segundos, a cachorra se afastou o suficiente para permitir a passagem. Aquele gesto simples ficou marcado. Com o passar dos dias, pequenas mudanças começaram a acontecer no ambiente. Um pano novo cobriu parte do chão manchado. Um ventilador antigo apareceu no canto da sala, ligado apenas nas horas mais quentes. A caixa dos filhotes foi reforçada com madeira fina, trazida por um vizinho. Tudo era improvisado, mas feito com cuidado. Caramelo passou a aceitar a presença constante de Dona Lúcia com menos tensão. Em certos momentos, quando o cansaço vencia, ela fechava os olhos por alguns minutos, algo que não fazia antes. Ainda assim, qualquer som diferente a despertava na hora. Dona Lúcia, por sua vez, começou a notar sinais que preferia ignorar. A respiração pesada da cachorra em alguns momentos. A dificuldade para se levantar rapidamente. A forma como o corpo parecia carregar mais peso do que deveria. Esses detalhes a acompanhavam durante o dia, criando um nó discreto no peito. À noite, quando o bairro ficava mais quieto e o vento trazia o cheiro das árvores do fundo da rua, Dona Lúcia sentava perto de Caramelo e dos filhotes. Às vezes, falava baixinho sobre coisas simples. Outras vezes, ficava em silêncio, apenas presente. Caramelo escutava tudo. Não entendia as palavras, mas reconhecia o tom, a constância, a ausência de ameaça. Algo dentro dela começava a ceder, devagar, como uma porta que nunca foi feita para ficar totalmente fechada. A rotina que se formava dentro da casa começou a se espalhar para fora dela. Pela manhã, Dona Lúcia abria a porta com mais frequência, deixava o ar circular, cumprimentava quem passava. O bairro parecia observar aquela casa com mais atenção agora, como se algo ali tivesse despertado um interesse coletivo. Caramelo percebia isso pelo aumento de passos, vozes curiosas, olhares que demoravam mais do que o normal. O quintal, antes esquecido, ganhou novo uso. Dona Lúcia estendeu um varal improvisado, colocou panos ao sol, e passou a sentar ali nas horas mais frescas. Caramelo, mesmo ainda cautelosa, começou a se deitar perto da sombra da parede, sempre mantendo visão clara da porta da sala onde os filhotes estavam. A divisão do espaço refletia um equilíbrio delicado entre vigilância e descanso. Os filhotes cresciam visivelmente. Os corpos ficavam mais firmes, os movimentos mais coordenados. Já tentavam brincar entre si, tropeçando, mordiscando o ar. Caramelo observava tudo com atenção constante. Quando um deles se afastava demais, ela se levantava com rapidez maior do que o corpo parecia permitir. Em alguns momentos, o esforço era evidente. A respiração ficava mais curta, o corpo demorava a relaxar novamente. Dona Lúcia notava. Começou a ajustar as próprias ações para facilitar a vida da cachorra. Mudou a caixa de lugar, aproximou comida e água, reduziu o movimento dentro da casa. Fez isso sem anunciar, como se fosse algo natural. Em silêncio, assumia pequenos cuidados que antes não fazia parte da sua rotina. Em uma tarde, Marina apareceu. Chegou com passos decididos, segurando uma pasta fina contra o peito. Tinha o jeito de quem ainda não se sentia totalmente pertencente àquele bairro, mas queria fazer parte. Cumprimentou Dona Lúcia com educação, falou do ocorrido, comentou que estava ajudando a organizar algumas iniciativas locais. Os olhos dela pararam em Caramelo por um instante mais longo. Caramelo se levantou devagar, posicionando-se de forma que o corpo ficasse entre a visitante e os filhotes. Não rosnou, não avançou. Apenas ficou ali. Marina percebeu e manteve distância. Falou baixo, sentou-se numa cadeira, respeitando o espaço. Aquela atitude diminuiu a tensão, mas não apagou a vigilância. As conversas começaram a circular mais. Comentários sobre ajuda, reformas, possibilidades. Dona Lúcia ouvia, ponderava, sentia o peso das decisões que vinham junto com cada proposta. Nada parecia simples. Cada opção trazia benefícios e preocupações, e o olhar dela sempre acabava voltando para Caramelo,
como se buscasse ali uma resposta silenciosa. O clima da casa mudava conforme o dia avançava. Pela manhã, luz forte e sons da rua. À tarde, calor e silêncio pesado. À noite, brisa fresca, barulho distante de televisão e risadas vindas das casas vizinhas. Caramelo se adaptava a cada variação, ajustando o corpo, o olhar, a posição. Em certos momentos, quando Dona Lúcia se sentava para descansar, Caramelo se aproximava um pouco mais do que antes. Não encostava totalmente, mas ficava próxima o suficiente para sentir o cheiro familiar. Isso acontecia geralmente nos fins de tarde, quando o cansaço parecia pesar mais para ambas. O bairro trouxe novos estímulos. Crianças passaram a brincar na rua com mais frequência, atraídas pela curiosidade. Algumas tentavam se aproximar demais, e Dona Lúcia precisava intervir, pedindo cuidado. Caramelo reagia aos sons mais agudos com tensão, o corpo preparado, o olhar firme. A confiança ainda estava em construção. Durante uma noite especialmente abafada, Dona Lúcia acordou com dificuldade para respirar. Levantou-se devagar, sentou-se na cadeira da sala, tentando recuperar o fôlego. Caramelo percebeu imediatamente. Aproximou-se, cheirou o ar, tocou levemente o joelho dela com o focinho. Ficou ali, alerta, acompanhando cada movimento. Dona Lúcia respirou fundo algumas vezes até o mal-estar passar. Quando tudo se acalmou, ela passou a mão pela cabeça de Caramelo pela primeira vez de forma mais longa. O gesto foi cuidadoso, quase inseguro. A cachorra não se afastou. Apenas fechou os olhos por um instante curto, antes de voltar a atenção para os filhotes. Esse pequeno contato mudou algo invisível dentro da casa. Os dias seguintes seguiram com esse mesmo ritmo contido, cheio de pequenos ajustes e observações silenciosas. A casa já não cheirava tanto a fumaça. O quintal começava a parecer habitado novamente. O bairro seguia atento. E Caramelo, mesmo sem perceber completamente, já não era apenas uma visitante. O espaço que ocupava ali começava a se tornar fixo, sustentado por escolhas feitas sem palavras, mas carregadas de consequência. O bairro entrou em um novo período do ano, marcado por dias mais claros e manhãs barulhentas. As ruas começaram a ganhar bandeirinhas coloridas presas entre os postes, e o cheiro de milho cozido aparecia cedo, misturado ao de terra molhada das calçadas recém-lavadas. Caramelo percebeu essa mudança antes mesmo de entender de onde vinha tanta novidade. Sons diferentes, passos mais frequentes, vozes que não reconhecia passavam diante da casa. Dentro, a rotina precisou se adaptar. Os filhotes já não cabiam confortavelmente na caixa original. Dona Lúcia improvisou um cercado baixo com tábuas antigas e pedaços de tela, que seu antero trouxe. Tudo foi colocado com cuidado, respeitando o espaço que Caramelo parecia considerar seguro. Ainda assim, a movimentação constante deixava a cachorra inquieta. O corpo seguia atento, mesmo quando o cansaço pedia pausa. Os filhotes agora exploravam o chão da sala com mais confiança. Escorregavam, esbarravam uns nos outros, mordiscavam os próprios pés. Caramelo acompanhava cada movimento, girando a cabeça de um lado para o outro, levantando-se sempre que um deles se afastava demais. O esforço começava a cobrar um preço visível. Depois de se levantar rápido, ela demorava mais para se acomodar novamente, soltando o ar com força. Dona Lúcia observava em silêncio. Em alguns momentos, se sentia dividida entre orgulho e preocupação. Orgulho por ver aqueles pequenos cheios de vida. Preocupação por perceber que Caramelo carregava tudo quase sozinha, sem reclamar, sem recuar. Marina passou a aparecer com mais frequência. Sempre trazia algo pequeno, um pano limpo, uma ração simples, informações sobre iniciativas do bairro. Sentava-se longe, falava baixo, evitava movimentos bruscos. Caramelo já não se colocava imediatamente entre ela e os filhotes, mas mantinha o olhar atento. A confiança crescia devagar, do jeito que precisava ser. Em uma manhã de céu aberto, Dona Lúcia resolveu sair por alguns minutos para ir à feira. Deixou tudo organizado, água fresca, comida separada. Antes de sair, ficou parada na porta, olhando para Caramelo por um instante mais longo do que o habitual. A cachorra sustentou o olhar, imóvel, como se entendesse a importância daquele momento. O tempo fora pareceu maior do que o esperado. Dentro da casa, os sons da rua entravam com mais força. Um dos filhotes se assustou com um barulho mais alto e correu para um canto. Caramelo reagiu rápido,
mas o corpo não respondeu com a mesma agilidade de antes. Ainda assim, conseguiu reunir todos de novo, usando o próprio corpo como barreira. Quando Dona Lúcia voltou, encontrou o ambiente tenso. Caramelo estava em pé, o corpo rígido, respirando mais rápido. Bastou a presença dela para a tensão diminuir um pouco. Sem dizer nada, Dona Lúcia fechou a porta, abaixou-se e reorganizou o espaço, afastando o cercado da entrada. Ao longo daquela semana, outras pessoas começaram a comentar sobre os filhotes. Olhares curiosos, sugestões, perguntas que Dona Lúcia ouvia com cuidado. Cada comentário trazia junto um peso novo. Decisões que ainda não tinham forma começaram a se insinuar nos pensamentos dela, especialmente à noite, quando o silêncio dava espaço para a inquietação. Caramelo sentia essas mudanças sem compreendê-las totalmente. A forma como Dona Lúcia andava mais devagar pela casa. O jeito como parava diante do cercado, observando em silêncio. O cheiro dela mudava quando ficava pensativa, e Caramelo reconhecia isso. Nessas horas, aproximava-se um pouco mais, deitava perto, mesmo que por pouco tempo. O ambiente também se transformava. O quintal ganhou um pequeno canto coberto para a sombra. A sala ficou mais organizada, com menos móveis, mais espaço livre. A casa parecia se preparar para algo, ainda que ninguém dissesse o quê. Em uma tarde mais fresca, Dona Lúcia sentou-se no chão ao lado do cercado e ficou ali por longos minutos. Observou os filhotes brincando, tropeçando, dormindo uns sobre os outros. Estendeu a mão devagar e tocou um deles com cuidado. Caramelo acompanhou o gesto de perto, mas não impediu. O contato durou pouco, mas foi suficiente para mudar o clima. Dona Lúcia suspirou fundo, como se tivesse tomado uma decisão silenciosa, ainda que incompleta. Levantou-se devagar e foi até a cozinha, deixando Caramelo com os filhotes. A cachorra permaneceu ali, atenta, sentindo o cansaço se espalhar pelo corpo. Mesmo assim, não se afastou. A responsabilidade que carregava parecia maior do que o próprio tamanho, mas ela seguia firme, sustentada por algo que começava a se parecer com pertencimento. O bairro continuava em movimento. As bandeirinhas balançavam ao vento, as conversas aumentavam, e a casa, antes silenciosa, tornava-se um ponto de atenção constante. Caramelo sentia que o mundo ao redor estava mudando outra vez, e mesmo sem entender os motivos, ajustava o corpo e o instinto para continuar protegendo tudo que agora fazia parte da sua vida. Os dias passaram a correr mais rápido, como se o bairro inteiro tivesse decidido avançar ao mesmo tempo. As bandeirinhas coloridas agora cobriam boa parte da rua, presas entre as casas, e à noite pequenas luzes apareciam nos postes, deixando tudo com um brilho diferente. O som de música distante surgia em alguns fins de tarde, misturado ao cheiro de comida sendo preparada em grandes panelas. Caramelo observava essas mudanças com atenção constante, tentando compreender o que cada novidade significava para o espaço que aprenderá a proteger. Dentro da casa, o movimento também aumentou. Pessoas entravam e saíam com mais frequência, sempre avisadas por Dona Lúcia para manter distância do cercado. Algumas respeitavam com naturalidade, outras demonstravam curiosidade excessiva. Caramelo reagia a cada aproximação com o corpo tenso, posicionando-se de forma firme, mas sem agressividade. O cansaço era visível, mesmo quando ela tentava disfarçar. Os filhotes estavam maiores, mais barulhentos, exigindo atenção constante. Dormiam menos, exploravam mais. Caramelo acompanhava tudo, mesmo quando as patas pareciam mais pesadas. Em certos momentos, ela se deitava por alguns minutos, mas despertava ao menor som diferente. O descanso nunca era completo. Dona Lúcia passou a dividir o tempo entre os cuidados da casa, as conversas com os vizinhos e os momentos de observação silenciosa. Em alguns dias, sentia uma pressão no peito que não conseguia explicar. Parava, respirava fundo, apoiava-se na mesa. Caramelo percebia esses momentos de fragilidade com precisão. Aproximava-se devagar, ficava ali, presente, até o ritmo da respiração de Dona Lúcia se normalizar. Marina voltou em uma tarde quente, trazendo notícias que pareciam importantes demais para serem ditas em voz alta. Falou com cuidado, escolheu as palavras, explicou possibilidades. Dona Lúcia escutou em silêncio, o olhar distante. Caramelo permaneceu por perto, sentindo a mudança no clima, o peso invisível que se espalhava pelo ambiente. Após a conversa, Dona Lúcia ficou mais quieta. Passou a andar pela casa com passos mais lentos,
parando diante do cercado várias vezes ao dia. À noite, demorava a pegar no sono. Caramelo, mesmo exausta, mantinha-se alerta, como se algo estivesse se aproximando, ainda indefinido. O bairro, por sua vez, parecia celebrar. Crianças corriam com roupas coloridas, adultos conversavam animados, risadas se espalhavam pelo ar. A alegria coletiva contrastava com a tensão silenciosa que crescia dentro da casa. O portão permanecia aberto durante o dia, mas Dona Lúcia começou a fechá-lo mais cedo à noite, um hábito novo que Caramelo notou imediatamente. Em uma manhã abafada, Dona Lúcia tentou levantar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Rápido demais e precisou se sentar novamente. O corpo não respondeu como esperado. Caramelo se aproximou de imediato, cheirou as mãos dela, tocou o joelho com o focinho. Dona Lúcia sorriu de leve, passou a mão pela cabeça da cachorra, um gesto que agora já não parecia estranho. O contato trouxe conforto para ambas. Com o passar das semanas, o cercado ficou pequeno demais. Dona Lúcia reorganizou a sala outra vez, afastando móveis, criando mais espaço. Cada mudança exigia esforço físico e emocional. Ela sentia o peso no corpo e no coração, mas seguia em frente, motivada por algo que crescia dentro dela, ainda que não tivesse nome. Caramelo começou a apresentar sinais mais claros de desgaste. Em alguns dias, levantava-se com dificuldade maior, esticando o corpo antes de caminhar. Ainda assim, não abandonava sua posição. Quando os filhotes dormiam, ela permanecia acordada, o olhar fixo na porta, como se esperasse algo. Os vizinhos comentavam, observavam, opinavam. Alguns elogiavam, outros questionavam. Dona Lúcia absorvia tudo, filtrando o que conseguia. Marina permanecia presente, ajudando a organizar, oferecendo suporte. Seu Antero aparecia com soluções práticas, ajustando, consertando, reforçando estruturas improvisadas. O ambiente da casa já não lembrava o de antes. Cheiros novos substituíam os antigos. Sons constantes preenchiam os espaços. A presença de Caramelo e dos filhotes havia transformado tudo, inclusive Dona Lúcia, que se via mais envolvida do que jamais imaginara. Em certos momentos, quando o sol se punha e a luz alaranjada entrava pela janela, Dona Lúcia sentava-se no chão ao lado de Caramelo. Ficavam ali, em silêncio, compartilhando o cansaço do dia. A cachorra, mesmo exausta, mantinha a cabeça erguida, os olhos atentos. A mulher, com as mãos apoiadas no colo, sentia o coração bater mais forte do que deveria, mas também sentia algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão silenciosa se fortalecia a cada dia, sustentada por pequenas escolhas, sacrifícios invisíveis e uma confiança construída lentamente. O mundo ao redor continuava a girar, trazendo novidades, exigências e mudanças. E Caramelo, no centro de tudo, permanecia firme, mesmo quando o corpo pedia pausa, mesmo quando o futuro parecia cada vez mais carregado de incertezas. O ritmo da casa mudou outra vez, quase sem aviso. As manhãs passaram a começar mais cedo, não por escolha, mas por necessidade. Os filhotes acordavam com o nascer do sol, espalhando sons e movimentos pela sala. Caramelo já não dormia profundamente havia dias. Qualquer ruído fazia o corpo reagir, mesmo quando os músculos protestavam. Ainda assim, ela se levantava, se reposicionava, mantinha o controle do espaço. Dona Lúcia sentia o peso desse esforço silencioso. Ao observar Caramelo se mover com mais cautela, percebeu que algo estava sendo exigido além do razoável. O olhar atento da cachorra permanecia o mesmo, mas o corpo já não respondia com a mesma firmeza. Em alguns momentos, Caramelo permanecia parada por segundos antes de caminhar, como se precisasse calcular cada passo. O bairro continuava ativo. As comemorações se aproximavam, e o movimento aumentava dia após dia. Barracas começaram a ser montadas mais adiante na rua, trazendo cheiros novos e sons metálicos. Para Caramelo, cada novidade precisava ser avaliada. Ela passou a escolher pontos específicos da casa para se posicionar, de onde conseguia ver a porta, o cercado e parte do quintal ao mesmo tempo. Marina aparecia quase todos os dias agora. Conversava com Dona Lúcia em voz baixa, sentava-se à mesa, espalhava papéis, explicava coisas com calma. Dona Lúcia escutava, fazia perguntas,
balançava a cabeça em concordância algumas vezes, em dúvida em outras. Caramelo não entendia as palavras, mas percebia o clima diferente, a tensão contida, a importância daqueles encontros. Os filhotes começaram a interagir mais com o ambiente externo ao cercado. Tentavam escalar, passavam as patas por entre as frestas, choramingavam quando não conseguiam alcançar algo. Caramelo reagia a cada tentativa, levantando-se, ajustando o corpo, bloqueando acessos. O esforço era constante e visível. Em uma tarde mais silenciosa, Dona Lúcia resolveu limpar o quintal enquanto Marina segurava a porta da sala. O sol estava forte, e o ar parecia pesado. Caramelo permaneceu dentro, próximo aos filhotes, mas acompanhava tudo com o olhar. Quando Dona Lúcia demorou mais do que o habitual, a cachorra se aproximou da porta, cheirou o ar, aguardou. O retorno trouxe alívio, perceptível apenas pelo relaxamento sutil dos ombros dela. Dona Lúcia também demonstrava sinais de desgaste. O cansaço acumulado refletia-se nos gestos mais lentos, na forma como precisava se sentar com mais frequência. Em alguns momentos, levava a mão ao peito, respirava fundo, esperava passar. Caramelo percebia isso de imediato. Sempre que isso acontecia, aproximava-se, permanecia ali, sem tocar, mas presente. A casa parecia pequena demais para tudo que abrigava agora. Sons, cheiros, movimentos se acumulavam. Dona Lúcia reorganizava os espaços sempre que podia, tentando criar ordem onde fosse possível. Cada mudança exigia adaptação de Caramelo, que precisava redefinir seus pontos de vigilância, seus caminhos internos. As noites tornaram-se mais agitadas. O bairro permanecia acordado por mais tempo, com música distante e conversas altas. Caramelo ficava alerta, levantando a cabeça a cada som mais forte. O descanso era fragmentado, interrompido repetidamente. Ainda assim, ela não se afastava dos filhotes nem por um instante. Dona Lúcia começou a passar mais tempo sentada no chão, próxima ao cercado. Às vezes, ficava ali sem fazer nada, apenas observando. Em outras, falava baixinho, como se organizasse os próprios pensamentos em voz alta. Caramelo escutava, reconhecendo o tom, a intenção. Em certos momentos, deitava mais perto do que antes, aceitando a proximidade. O vínculo entre as duas se aprofundava de forma discreta. Não havia gestos grandiosos, apenas constância. Dona Lúcia passou a ajustar seus horários em função de Caramelo e dos filhotes. Cancelou compromissos, adiou visitas. Cada escolha vinha acompanhada de uma sensação de responsabilidade que ela já não tentava negar. Os vizinhos comentavam mais abertamente. Alguns elogiavam a dedicação, outros levantavam preocupações. Dona Lúcia ouvia tudo, mas respondia pouco. Guardava as opiniões, pesava cada uma em silêncio. Marina ajudava a filtrar, oferecendo informações, sugerindo caminhos possíveis. Caramelo sentia o ambiente carregado de expectativas. Mesmo sem compreender os detalhes, percebia que algo se acumulava, como nuvens antes de uma mudança no tempo. O corpo estava cansado, mas a mente permanecia alerta. A responsabilidade que carregava parecia maior do que nunca. Em um fim de tarde, quando a luz entrou inclinada pela janela e o ar ficou mais fresco, Dona Lúcia se sentou ao lado de Caramelo e passou a mão lentamente pelo dorso dela. O toque foi firme, mas cuidadoso. Caramelo não se afastou. Apenas fechou os olhos por alguns segundos, algo raro. Quando os abriu novamente, o olhar ainda era atento, mas havia ali uma confiança mais profunda, construída ao longo de dias difíceis. A casa respirava mudança. O bairro seguia em movimento. E Caramelo permanecia no centro de tudo, sustentando com o próprio corpo um equilíbrio frágil, feito de esforço, vigilância e um afeto que crescia mesmo quando o cansaço parecia querer vencer. A mudança no ar foi sutil, mas constante. As manhãs começaram a trazer um vento mais fresco, e o céu passou a variar entre azul intenso e nuvens altas que filtravam a luz. Caramelo sentia essas alterações antes de qualquer outro sinal. O corpo reagia ao clima, às pressões invisíveis, ajustando o ritmo conforme precisava. Mesmo cansada, ela mantinha a vigilância como parte natural da respiração. Os filhotes já ocupavam quase toda a sala quando estavam acordados. Brincavam, disputavam espaço, empurravam objetos leves com as patas. O cercado havia se tornado mais um limite simbólico do que real. Dona Lúcia percebeu isso e passou a supervisionar com mais atenção,
reorganizando a casa novamente. Tirou tapetes, afastou cadeiras, criou caminhos mais amplos. Cada mudança era feita pensando em evitar esforço excessivo de Caramelo, embora nem sempre funcionasse. Caramelo continuava se levantando a cada sinal de risco, real ou imaginado. Às vezes, bastava um som mais seco vindo da rua para que ela se posicionasse entre os filhotes e a porta. Em outras, era o silêncio prolongado que a deixava inquieta. O corpo já não acompanhava a velocidade da mente, mas ela insistia. Dona Lúcia passou a observar Caramelo com outro tipo de atenção. Não era apenas cuidado, mas uma tentativa constante de entender limites. Em alguns momentos, sentava-se perto e apenas ficava ali, esperando a cachorra se acomodar antes de fazer qualquer movimento. Em outros, segurava o impulso de intervir, respeitando o espaço que Caramelo ainda precisava controlar. Marina trouxe novas informações em uma tarde nublada. Falou com calma, apresentou possibilidades, explicou processos. Dona Lúcia ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas pontuais. O peso dessas conversas não desaparecia quando Marina ia embora. Ficava no ar, impregnado nos gestos mais lentos, nos olhares prolongados para os filhotes. O bairro seguia seu ritmo próprio. As festas se aproximavam, e a movimentação aumentava. Caramelo percebia a vibração diferente do chão quando mais pessoas passavam pela rua. Os sons se acumulavam, criando um fundo constante que dificultava o descanso. À noite, mesmo exausta, ela permanecia alerta, levantando a cabeça repetidas vezes. Dona Lúcia começou a sentir o impacto dessa vigilância contínua. O cansaço de Caramelo refletia nela. Em algumas noites, sentava-se na cama sem conseguir deitar, ouvindo os sons da casa, contando respirações. Em outras, dormia profundamente por poucas horas, acordando com o corpo pesado. Em um dos dias mais quentes da semana, Dona Lúcia precisou sair por mais tempo. Organizou tudo antes, deixou água fresca, pediu a Marina que passasse mais tarde. Antes de sair, ficou parada na porta, observando Caramelo. A cachorra sustentou o olhar por alguns segundos, depois voltou a atenção para os filhotes. O gesto foi simples, mas carregado de confiança. O tempo passou de forma irregular naquele dia. Dentro da casa, os filhotes exploraram mais do que o habitual. Caramelo tentou acompanhar, mas precisou se deitar algumas vezes, respirando fundo antes de se levantar novamente. O esforço era visível, mas ela não desistia. Quando Dona Lúcia retornou, encontrou Caramelo deitada, os filhotes próximos, todos quietos. O alívio veio junto com uma preocupação que ela já não conseguia ignorar. Sentou-se no chão, apoiou as costas na parede, ficou ali por longos minutos, observando o conjunto, tentando organizar pensamentos. Nos dias seguintes, Dona Lúcia passou a tomar decisões práticas com mais firmeza. Ajustou horários, limitou visitas, pediu ajuda específica quando necessário. Seu antero apareceu para reforçar portas e janelas. Marina organizou papéis, explicou prazos, orientou com paciência. Cada ação parecia preparar o terreno para algo maior, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Caramelo percebia a mudança de ritmo. A casa parecia mais controlada, os estímulos externos um pouco mais filtrados. Ainda assim, o cansaço acumulado não desaparecia. Em certos momentos, ela se deitava e permanecia ali por mais tempo, observando tudo à distância, confiando que nada escaparia ao seu campo de visão. Em uma noite mais silenciosa, Dona Lúcia se sentou ao lado de Caramelo e ficou ali, sem tocar, apenas compartilhando o espaço. A cachorra respirava fundo, os olhos semiabertos. Pela primeira vez em muito tempo, ela permaneceu deitada mesmo com pequenos sons vindos da rua. O corpo parecia aceitar, ainda que com resistência, a ideia de dividir a responsabilidade. O ambiente da casa refletia essa transição lenta. Menos tensão nos movimentos, mais pausas. Menos urgência, mais observação. Os filhotes dormiam mais tempo, agrupados, aquecidos uns pelos outros. Dona Lúcia aproveitava esses momentos para descansar também, sentindo o corpo pesar, mas a mente um pouco mais tranquila. O bairro continuava seu ciclo, indiferente aos ajustes internos daquela casa. Mas ali dentro, algo se reorganizava com cuidado, como peças sendo movidas lentamente para evitar ruídos. Caramelo permanecia no centro desse processo, ainda vigilante, ainda responsável, mas começando, mesmo sem perceber, a permitir que o peso fosse dividido.
A luz da manhã entrou pela janela da sala com intensidade diferente. O ar estava mais frio, trazendo o cheiro úmido da rua e do quintal recém-lavado. Caramelo se espreguiçou lentamente, esticando cada pata antes de se levantar. O corpo doía um pouco mais do que o costume, resultado de semanas de esforço contínuo, mas o olhar permanecia atento, calculando cada movimento dos filhotes. Eles já corriam com mais firmeza, tropeçavam com menos frequência e exploravam os cantos da sala como se fossem donos do espaço. Dona Lúcia passou pelo quintal e parou para observar as pequenas plantas que cresciam entre os vasos. A rotina da casa começava a ganhar um ritmo mais equilibrado, mas ainda carregava o peso das responsabilidades acumuladas. Cada decisão exigia planejamento e cuidado. Ela sentou-se no chão, respirou fundo, e estendeu a mão para tocar levemente Caramelo, que se aproximou devagar, permitindo contato. O toque parecia uma confirmação silenciosa de confiança mútua. Marina chegou naquela manhã trazendo novidades do bairro. Falou sobre mudanças nos horários de feiras e festas, sugeriu ajustes em pequenas reformas e trouxe ideias de como organizar melhor o espaço externo. Dona Lúcia ouviu atentamente, assentiu em alguns pontos e ponderou em silêncio sobre outros. Caramelo permaneceu próxima, observando cada gesto, cada expressão. O corpo reagia a pequenas tensões antes mesmo que fossem pronunciadas. Os filhotes exploravam agora a parte externa do cercado improvisado com mais frequência. Tentavam alcançar pequenas flores e folhas caídas no chão, tropeçavam em pequenas pedras, soltavam sons agudos que pediam atenção imediata. Caramelo levantava-se rápido, posicionando-se estrategicamente entre os filhotes e a porta da rua, garantindo que nenhum deles se aventurasse além do que podia ser seguro. Cada movimento exigia precisão e energia. Dona Lúcia começou a perceber sinais de cansaço em Caramelo que não estavam apenas relacionados ao esforço físico. Havia algo nos olhos da cachorra, um alerta silencioso, uma tensão acumulada que parecia se espalhar pelo corpo. Tentava proporcionar pausas, encorajava os filhotes a brincar mais suavemente, ajustava a alimentação e a hidratação. Mesmo assim, sabia que parte da carga não poderia ser aliviada. Durante a tarde, o bairro trouxe sons de música distante e conversas animadas. Caramelo se manteve imóvel, observando cada movimento fora da casa. Respirava com cuidado, cada ruído interpretado como possível sinal de atenção. Quando uma bola entrou no quintal por descuido de uma criança, Caramelo reagiu com precisão, garantindo que nenhum filhote se aproximasse da rua. A tensão passou rapidamente, mas deixou rastros de esforço visível no corpo da cachorra. Mais tarde, Dona Lúcia e Marina organizaram parte do quintal. Construíram pequenas barreiras, reorganizaram vasos, espalharam cobertores para a sombra e descanso dos filhotes. Cada gesto era feito de forma cuidadosa, quase silenciosa, respeitando o espaço que Caramelo precisava manter. A cachorra acompanhava de perto, ajustando sua posição conforme cada movimento acontecia, pronta para intervir se necessário. Enquanto isso, os filhotes começaram a demonstrar sinais de independência maior. Tentavam escalar pequenas estruturas, perseguir insetos e explorar o espaço com entusiasmo. Cada conquista tinha um preço: tropeços, pequenas quedas e momentos de desespero. Caramelo reagia imediatamente, recolocando-os no caminho seguro, mesmo quando sentia o corpo mais pesado do que antes. A noite trouxe um silêncio diferente. As luzes da rua iluminavam parcialmente o quintal e a sala, criando sombras longas. Caramelo deitou próxima aos filhotes, mantendo a vigilância. Dona Lúcia sentou-se ao lado dela, passou a mão devagar pelo dorso da cachorra, sentindo a respiração pesada e o esforço acumulado. O gesto era delicado, mas carregava um reconhecimento silencioso de tudo que havia sido feito para proteger aquela nova vida. As horas passaram lentamente. Cada respiração de Caramelo, cada movimento dos filhotes, cada gesto de Dona Lúcia estava interligado. A casa parecia suspensa entre o esforço diário e a expectativa do que estava por vir. O bairro, indiferente ao desgaste interno, continuava seu ciclo de vida. Caramelo permanecia firme, vigilante, sentindo o peso da responsabilidade e a importância da confiança que agora se estendia não apenas aos filhotes, mas também à mulher que aprendia a compreender seu silêncio e sua dedicação. O sol da manhã entrou com força pelas janelas da casa, iluminando cada canto, cada móvel reorganizado, cada pequeno espaço que, ao longo dos meses, havia se tornado seguro para os filhotes e para Caramelo. Havia uma calma diferente no ar,
como se o mundo tivesse se ajustado à rotina que a cachorra e Dona Lúcia construíram juntas. O quintal exalava cheiro de terra úmida e flores recém-plantadas, um perfume que misturava o frescor da manhã com a vida que brotava ao redor. Caramelo se espreguiçou lentamente, sentindo a musculatura dolorida, mas firme. Cada passo era calculado, cada olhar lançado ao redor demonstrava vigilância silenciosa, mas agora acompanhada de confiança e leveza. Os filhotes estavam maiores, correndo com alegria pelo quintal e dentro da sala aberta. Cada salto, cada tropeço e cada encontro de patas resultava em pequenos guinchos e risadinhas humanas, porque Dona Lúcia e Marina, agora sempre presentes, se deliciavam com o progresso deles. Caramelo permanecia próxima, intercalando momentos de descanso com vigilância discreta. Havia uma harmonia na casa que antes parecia impossível, mas que agora era tangível em cada gesto, em cada respiração. Dona Lúcia sentou-se no chão, observando Caramelo e os filhotes. A sensação de orgulho e gratidão misturava-se à emoção silenciosa que fazia o coração dela acelerar. O esforço de todos os dias, as preocupações, os ajustes e os sacrifícios culminavam naquele momento de tranquilidade, porém carregado de significado. Ela estendeu a mão e Caramelo se aproximou sem hesitar, deitando a cabeça no colo da mulher, aceitando o toque com confiança absoluta. A conexão que havia se formado ao longo de meses agora era visível e tangível, feita de silêncio, cuidado e dedicação mútua. O bairro continuava seu ritmo, mas parecia respeitar a nova ordem da casa. Crianças corriam nas calçadas, adultos conversavam nas portas, e o vento carregava o som de vozes alegres e o aroma de comidas típicas preparadas para a celebração local. Esses elementos culturais do lugar, que antes eram fontes de preocupação para Caramelo, agora eram percebidos com curiosidade contida. Cada detalhe era monitorado, mas não mais temido. A cachorra havia aprendido a interpretar o mundo de forma precisa, e o ambiente parecia reconhecer sua presença protetora. Marina chegou trazendo pequenas surpresas, brinquedos simples para os filhotes e alguns mantimentos para casa. Dona Lúcia sorriu ao receber as mãos amigas e ajustou rapidamente os pequenos objetos no espaço já organizado. Caramelo observou cada gesto, mas não interveio. A confiança naquelas duas figuras humanas crescia dia após dia, fortalecendo os laços que se formavam de maneira silenciosa, porém sólida. O dia avançava, o sol inclinava-se sobre o quintal e as paredes iluminadas da sala. Os filhotes dormiam agora em pequenos grupos, alguns se encostando em Caramelo, outros explorando com passos lentos e cuidadosos. O ar estava carregado de uma tranquilidade que parecia premiar os esforços passados. Cada obstáculo enfrentado, cansaço, incerteza, barulhos do bairro, mudanças na casa, parecia agora resolvido ou, pelo menos, suportável, porque havia equilíbrio. Dona Lúcia levantou-se devagar e abriu a porta do quintal, permitindo que o vento fresco entrasse e espalhasse pelos cômodos o cheiro da rua e da natureza. Caramelo caminhou até a saída, cheirando o ar, sentindo cada nuance, cada mudança, e percebeu que agora poderia confiar no mundo ao redor sem perder o controle do que mais importava. Um sentimento de realização tomou conta dela, tão intenso quanto qualquer gesto de heroísmo que já havia feito. Ao final da tarde, a casa estava silenciosa. Os filhotes dormiam em torno de Caramelo, e Dona Lúcia sentou-se ao lado dela. Passou a mão pelo dorso da cachorra e sussurrou palavras que pareciam uma promessa silenciosa de cuidado e parceria para sempre. Caramelo fechou os olhos por alguns instantes, respirando fundo, sentindo cada batida do coração humano e cada respiração animal. A sensação de dever cumprido e de lar consolidado preenchia o espaço, transformando a casa em um verdadeiro refúgio de proteção e amor. O sol se pôs lentamente, tingindo a parede de tons alaranjados e rosados. A casa exalava vida, segurança e felicidade. A conexão construída entre Caramelo, os filhotes e Dona Lúcia era agora imbatível, fruto de paciência, esforço, vigilância e afeto. Cada obstáculo enfrentado, cada pequeno sacrifício, cada momento de tensão tinha levado àquele instante final de harmonia, onde todos respiravam em conjunto e sentiam, finalmente, que a paz e a alegria eram possíveis. O bairro continuava, mas dentro daquela casa existia algo que ninguém poderia abalar. Caramelo repousava, satisfeita, com os filhotes enrolados ao redor, enquanto Dona Lúcia observava tudo com um sorriso silencioso, emocionada. Havia superado desafios, reconstruído confiança e criado um lar seguro. O amor, a dedicação e a coragem haviam vencido, e aquele lar estava agora completo, repleto de vida, proteção e alegria.
Fim. Você chegou até aqui? Então comente próximo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!